Meninas, sejam bem-vindas. Boa noite a todas. Conforme combinado, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns produtos que vocês podem utilizar para ajudar vocês a resolver essa dor na hora H. Mas eu vou explicar direitinho para vocês entenderem. Primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é sobre a síndrome geniturinária da menopausa, né? Que são sinais e sintomas que acometem mulheres no período da menopausa. Isso por quê? Por conta da baixa do estrogênio, né? O hipoestrogenismo que ocorre nas mulheres no período da menopausa. Então, essa diminuição desse hormônio do estrogênio vai gerar algumas alterações no corpo dessa mulher, né, na região pélvica, como a diminuição nos grandes lábios, alterações a nível da vagina, da uretra, da bexiga. Então, toda essa região pélvica, ela, em algumas mulheres, não são todas, vão sofrer algum tipo de alteração. Dentre os sintomas, né, muito comum da síndrome geniturinária da menopausa, nós temos, são três, são os sintomas genitais, urinários e sexuais. Dentro dos sinais genitais, nós temos a secura vaginal, né? Que é a queixa maior das mulheres. Tem também a queimação e a irritação. Dentro dos problemas relacionados à sexualidade, tem o desconforto, a dor e a falta de lubrificação e as disfunções sexuais que ocorrem nesse período dessa síndrome, né? É um dos sintomas, né? Um dos sinais dessa síndrome. E urinário, que muitas mulheres podem ter incontinência urinária, de repetição, urgência, aquela vontade de ir ao banheiro com muita urgência, né? Que não consegue segurar, e dor quando vai fazer xixi. Então, esses são alguns sintomas que é muito comum acontecer nas mulheres quando estão na menopausa, né? São alguns dos sintomas. Quer dizer que todas as mulheres vão ter todos esses sintomas? Não. Pode ser que todas tenham, né? Muitas mulheres reclamam que tem todos esses sintomas e tem outras que têm alguns sintomas, não são todos, certo? Agora, tem alguns hábitos também, né, que as mulheres praticam que pode ser confundido com essa síndrome, né? Às vezes, alguns hábitos de higiene excessivo, uso de alguns tipos de medicação que pode trazer algum tipo de alteração, falta de ingesta de água, né, que pode levar à infecção urinária recorrente. Então, são coisas que acontecem que não tem a ver com a síndrome geniturinária da menopausa, e sim com alguns hábitos ou práticas que a mulher está cometendo e que está trazendo algum tipo de disfunção ou alguma alteração nessa região. Como alguns hábitos que algumas mulheres têm de toda hora estar higienizando a região íntima, né? Toda hora lavando com sabonete íntimo, às vezes coloca perfume, coloca lubrificantes com cheiro, né? Com sabor, que acaba alterando o pH dessa vagina. Do uso de duchas, né, para lavar. Às vezes a mulher tem aquela mania de querer lavar a vagina. Gente, a vagina não se lava, ela é autolavável. Então a gente não precisa estar higienizando lá por dentro, porque ela própria tem o seu mecanismo de limpeza. E quando você faz isso, você altera o pH e pode gerar infecções, ressecamento, algum tipo de desconforto nessa região. Uso também de protetor diário de calcinha. Tem mulheres que usam todos os dias o protetor diário de calcinha. Isso pode gerar alteração nessa região, pode alterar o pH dessa vagina. Então, são hábitos que podem gerar algum tipo de desconforto e alteração, mas não ligada à síndrome, sim a esses hábitos, certo? Então, meninas, nesse período que a mulher está, né, da menopausa, né, que gera esses sinais e sintomas, um deles que as mulheres reclamam muito é dor durante a relação, né, que a gente chama de dispareunia, que são dores que a mulher relata ou na penetração ou no finalzinho
do canal vaginal, né? Pode ser ali no introito vaginal. Vou mostrar aqui pra vocês. Pode ser aqui no introito vaginal, né? Na entradinha. Ou pode ser mais profundamente, né? Então, muitas mulheres nesse período da menopausa relatam essa dor, que a gente chama de dispareunia, que pode também ser provocada por conta da diminuição do estrogênio, como eu já falei, né? O hipoestrogenismo, que gera esse desconforto por conta de alguns fatores que eu vou relatar aqui para vocês. Como o estrogênio, com a diminuição do estrogênio, né, no período da menopausa, o que vai acontecer com a parede da vagina da mulher, né? Essa parede ela vai ficar mais fina, ela vai ficar mais sensível. A vagina ela vai perder essa capacidade de elasticidade, né? Vai diminuir essa capacidade dela, por isso que diminui, estreita mais o canal vaginal. Nana Kesley, seja bem-vinda. Espero que você esteja entendendo bem e qualquer dúvida é só perguntar, tá certo? Então, assim, o que acontece? O canal vaginal, ele acaba se tornando mais estreito, né? Porque ele perde essa capacidade de elasticidade. Os músculos do assoalho pélvico, eles vão ficando mais fracos, né? Vai perdendo essa capacidade, essa potência que o músculo tem. Ele vai ficando mais flácido, né? Como a gente vê, né? A gente vai... somente aqui no braço a gente vê a musculatura ficar mais flácida, né? Quem não faz musculação, é a mesma coisa, é músculo. E onde tem músculo, vai sofrer, infelizmente, com os sintomas, né? Da baixa do estrogênio. Outra coisa que acontece também é a diminuição da circulação local. Então, como o sangue não circula como antes, vai gerar também impactos, né? A pele vai ficar mais sensível e, com isso, vai diminuir o quê? A lubrificação. É por isso que as mulheres, quando estão no período da menopausa, elas não têm tanta lubrificação, né? Tem dificuldade na relação justamente por isso, porque não tem aquela lubrificação que tinha antes, né? Porque diminui. E a falta da circulação favorece isso. E essa diminuição, né? Por conta da diminuição da lubrificação vaginal, o que vai ocorrer? Vai gerar dor durante a relação, né? Porque vai gerar secura, né? A parede da vagina ela vai ficar seca, então vai gerar dor e irritação. Às vezes a mulher se queixa muito de irritação, acha até que tá com candidíase porque sente a parede irritada, mas é o ressecamento, meninas. Quando a pele está irritada, né? A pele do idoso tem muito disso, né? Ele fica com a pele muito seca e aí começa a coçar, dá aquela coceira. Pele seca gera coceira. E lá na nossa parte íntima, né, no canal vaginal, também vai gerar isso. Ou na região da vulva, né, onde tem a pele aqui. Às vezes a mulher se esquece, hidrata tudo, o corpo todo esquece de hidratar essa região. E ali também fica seco, né? Vai ter um ressecamento ali natural por conta da diminuição do estrogênio. Então, se esse, né, for a questão da sua dor durante a relação, essa dispareunia for causada por conta dessa diminuição da lubrificação e for só esse um dos sintomas que você está tendo, o que você pode fazer para melhorar? E o que os estudos, né, mostram? Tem um estudo recente feito em 2024 falando sobre isso, sobre a dispareunia, né, a síndrome genitourinária da menopausa e alguns efeitos, alguns recursos que podem ser utilizados para melhorar. E um deles é a fisioterapia pélvica. Mas o primeiro recurso que você pode utilizar, né, que não depende de terceiros, é a hidratação. Uma coisa simples, né? Mas meninas, hidratar. Essa pele, como eu acabei de falar, por conta dessa questão da menopausa, ela vai ficar desidratada. E pele desidratada, o que ele favorece? Favorece o surgimento de rachadura, de fissuras, de ferimentos, né? E lá não é diferente, vai acontecer a mesma coisa. É por isso que tem algumas mulheres que quando tem relação, elas sangram, né? Às vezes fere, faz aquelas pequenas fissuras aqui entre o ânus e a vagina, né? O introito vaginal. Fere, né? Fica ali ferido por conta desse ressecamento vaginal.
E uma das coisas que vocês podem fazer é o uso do hidratante. Tem um hidratante vaginal que é específico para isso, para melhorar esse ressecamento. E tem o hidratante, então, são 3 tipos de base, né, para esse hidratante. Tem um que é com base do ácido hialurônico, que ajuda muito, eu vou falar um pouquinho sobre ele. E mais dois outros tipos de ácidos, que é o carbofilo e o poliacrílico. Só que dos 3, o melhor, segundo o estudo científicos, que caso vocês queiram, posso mandar para você o PDF desse estudo, para vocês lerem com mais detalhe. O ácido hialurônico, ele é muito bom, porque ele vai reidratar toda essa musculatura, toda essa mucosa, toda essa pele. Ele vai gerar a hidratação, ele vai gerar uma camada protetora, né? Dentro do canal vaginal, porque é uma pomada como se fosse ginecológica. Ela vem o tubinho para você aplicar dentro da vagina, certo? Para promover a hidratação da vagina. Então, e ela é compatível com qualquer terapia hormonal que você esteja fazendo. Se a médica passou estradiol, né, para você fazer o uso, ela não vai interferir. Ela é compatível com esse tipo de tratamento. E além de tudo, ela não prejudica o espermatozoide, não danifica a camisinha, então ela não tem problema nenhum de ser usada. A única desvantagem dela é que ela pode ter glicerina e pode gerar irritação, porque no estudo teve algumas mulheres que fizeram uso, foram poucos relatos, mas teve, de mulheres que sentiram irritação. Então, mas são poucos os casos. Então, vale a pena fazer o uso do hidratante à base do ácido hialurônico, que é muito, na farmácia não precisa, né? Ele é de uma receita médica, porque ele é de uso livre, né? E além disso também, nesse estudo feito com vários, né, ácidos, demonstrou que o ácido hialurônico, quase não sai agora, ele tem uma eficácia comprovada, segura e uma boa tolerabilidade comparado aos hormônios que são utilizados, né, o estrogênio vaginal. Então, assim, para mulheres, por exemplo, que têm câncer de mama, que não podem fazer uso do hormônio, né, para melhorar essa textura da vagina, os médicos orientam a utilização dessas pomadas, porque tem estudos que comprovam a eficácia dele para melhora desse quadro de ressecamento, certo? Não vai melhorar todos os outros sintomas, mas eu tô falando especificamente do ressecamento vaginal, certo? Dessa falta de hidratação na vagina. Então, a pomada hidratante, ela tem uma ótima eficácia comprovada, certo? Então, tanto quanto o estrogênio. Outra coisa também que vocês podem utilizar, um detalhe, e esse hidratante vocês podem usar 3 vezes na semana. E em algumas mulheres que estão muito ressecadas, o ideal seria usar todos os dias. Mas o mínimo é usar 3 vezes na semana. Usa 3 vezes, depois para. Aí na outra semana usa de novo 3 vezes para manter a hidratação da vagina, certo? E é interessante fazer uso, ficar um tempo utilizando ele para hidratar, para depois tentar ter relação, certo? Que é o tempo que a pele vai se regenerando, vai hidratando, vai fazendo essa camada protetora, tá ok? Outra coisa também que pode ser utilizado, gente, é o lubrificante, né? Isso algumas de vocês já usam, embora tenha algumas até com relato de não ter tido melhora. É porque só o lubrificante não vai resolver. Tem outras coisas que precisam também ser avaliadas e melhoradas, né? Que por sinal já falei. Mas que agora não vou tocar nesse assunto, não. Eu quero só falar do uso dessas duas coisas, do hidratante e do lubrificante. Mas o lubrificante, meninas, vocês deve ser usada durante a relação sexual. Você pode colocar no introito vaginal ou até mesmo no pênis do seu companheiro, para na hora de introduzir não gerar atrito, né, nessa vagina.
Importante que hidrate, certo? Faz a hidratação, que a lubrificação só não vai resolver. É bom usar as duas coisas juntas. Durante a semana, uso o hidratante para hidratar essa pele e o lubrificante para ajudar, né, durante o ato sexual. E o lubrificante, meninas, tem 3 tipos. Tem um que é a base de água, uma base de silicone e outra base de óleo. Qual o melhor? Bom, vou te falar cada um deles. O que é feito à base de água, ele é compatível com o preservativo. Então, você pode usar com o preservativo que ele não vai danificar, né? Principalmente para aquelas mulheres que não querem engravidar. Então, muito cuidado. Embora aqui a camisinha não é só para prevenir a gravidez, não. Mais do que isso, prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Mas quem tem seu companheiro há anos, né, e tem essa confiança, não tem essa necessidade, né? Mas isso vai muito do tipo de relacionamento que você tem com seu marido, que eu não vou entrar agora nesse pormenor, certo? Mas enfim, ele é compatível com a camisinha, então não vai danificar a camisinha, porém ele seca rápido. Então pode acontecer de você colocar e daqui a pouco você já tá sentindo de novo atrito, porque ele vai secar e não vai cumprir o papel dele, que é deixar, melhorar a permeabilidade, melhorar a entrada, né? O de silicone, ele é melhor do que o de água, porque ele dura mais. Ele faz aquela camada, né? Ele lubrifica mais, principalmente para aquelas mulheres que estão bem ressecadas. O ideal seria usar o de silicone, o lubrificante à base de silicone, certo? Ele é mais caro, agora ele não é compatível com silicone, ou seja, ele pode danificar, vamos dizer, pessoas que usam materiais, né? Usam pênis ou brinquedos de borracha, né? Para incrementar a relação, ele não é compatível. Ele danifica, certo? E pode também prejudicar o espermatozoide, certo? Então, o problema para quem quer engravidar esse não é o melhor. O de silicone não é o melhor, certo? Outra dica é a base de óleo. É o lubrificante à base de óleo, né? Que muitas pessoas usam, como, por exemplo, o uso do óleo de coco, né? Muitas pessoas utilizam ele porque ajuda, deixa, como eu disse, escorrega mais fácil. Então, tem o óleo de coco, tem a vitamina E e a vitamina D também, que são óleos que são a base, né? De vitamina E e D. E a oliva, o óleo de oliva também. O bom é que ele é natural e é barato. Agora tem uma desvantagem, ele pode romper a camisinha. Então, não use ele com camisinha, porque vai romper, certo? O óleo vai danificar o látex, né, da camisinha. E o uso... Boa, Marilúcia! Ela tá comentando aqui que usa, né, óleo de coco. O óleo de coco é bom. Só tem que tomar cuidado com o uso prolongado por muito tempo, porque ele pode favorecer o surgimento de candidíase, porque ele vai deixar o canal vaginal muito úmido. Então, ele pode favorecer o surgimento da candidíase. Então, tem que usar com uma certa cautela, certo? Mas o óleo de coco é bom também. E você pode fazer pequenas cápsulas, lavar aquele recipientezinho, né, que a gente coloca, que vem o remédio, lavar bem, higienizar e colocar o óleo de coco ali dentro. O bom é que seja um óleo de coco prensado a frio e não industrializado. Não é aquele que a gente coloca no cabelo, não, certo? Não é aquele que tem cheiro. É aquele óleo de coco mesmo que a gente come, certo? E aí você pode colocar ele nesses tabletezinhos onde vem o remédio e colocar na geladeira e formar as cápsulas, né? E aí você pode utilizar ele colocando ele só no introito, ele vai derreter por si só, não precisa jogar lá dentro, ele por si só ele vai derreter e lubrificar toda e hidratar toda essa região. Como eu falei, só ter cuidado para não usar demais, porque pode, não estou dizendo que em todos os casos não, mas pode favorecer a candidíase, certo? E o hidratante, meninas, usar 3 vezes na semana. Então, são essas as orientações, né? Segundo
um artigo científico de pouco que saiu agora em 2024, falando sobre os recursos que a mulher pode utilizar para melhorar, né, a síndrome gênito-urinária da menopausa, que um dos sinais é o ressecamento vaginal. Então, ele ajuda e muito a melhorar o hidratante vaginal, que poucas pessoas conhecem. E vocês que vão para o ginecologista pode até pedir para ela, solicitar a ela para indicar um para vocês. Ela tá falando que faz, sim. Ela mesma faz em casa, ótimo, né? Que é bem natural o óleo de coco, né? Ele realmente é bom. Ele é até antifúngico, né? O óleo de coco. Como eu falei, o cuidado é só para vocês não usarem ele por demais. Mas o óleo de coco é muito bom. O ideal, né? Segundo os estudos, é o hidratante vaginal à base, né? Com ácido hialurônico, porque ele tem uma ação compatível com o estrogênio vaginal, né? Segundo esse estudo, que se vocês quiserem eu posso até mandar para vocês o PDF deles para vocês lerem. Então, mulheres que tinham câncer de mama, que não poderiam fazer o uso, né? Que não podem fazer o uso de estrogênio, nem o vaginal, né? Os médicos não recomendam. E aí, por conta disso, eles faziam uso do ácido hialurônico, né? O hidratante com essa base. E tiveram ótimos resultados para o ressecamento vaginal e esse ardor, né? Durante a relação, que com a hidratação local melhora. Imagine uma pele ressecada, recebendo atrito, né? Então, a tendência é ferir mesmo, gerar pequenas lesões, né? Ferimentos nessa região e o desconforto, a dor aumentar. E aí, gente, se você tem relação sentindo dor, a tendência é gerar um ciclo vicioso e gerar mais medo ainda, né? Gera um ciclo vicioso onde toda vez que a mulher pensa ter sexo, já sente dor só em pensar, né? Porque desperta aquela experiência ruim que ela teve em algum momento, né? E o sexo não foi para isso. O sexo ele foi feito para nos proporcionar momentos de prazer com o nosso companheiro. Tá ok? Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida em relação a essa hidratação? Mas assim, meninas, é muito bom, tá? Eu quero que vocês fiquem atentas a esses sinais, né, que o corpo de vocês estão dando, que é um desses sinais, né, na mulher que está entrando na menopausa, um dos sinais é esse ressecamento vaginal, né, que dificulta muito durante a relação, mas que tem tratamento. E esse é das primeiras coisas que a gente faz, né? Claro, já foi para o ginecologista, já fez um preventivo, já descartou qualquer infecção urinária, alguma infecção bacteriana, né? Algum problema a nível de vagina, né? Não tem nada, não tem infecção, não tem candidíase, não tem nenhuma bactéria e o desconforto continua, pode ser um dos sintomas, um dos sinais, né, da menopausa, né, esse ressecamento, e que pode ser melhorado e muito com hidratação, né, como toda a nossa pele. E outra coisa importante, meninas, bebam água, certo? A principal hidratação que nós temos é a água e que a gente muitas vezes ignora. Então, bebam bastante água, se hidratem, né? Por aqui e por lá também, usando esse hidratante que vai ajudar muito vocês a melhorar essa dor na hora H. E caso sejam bem-vindas, viu, Débora? Minhas amigas, Hotline. Prazer ter vocês aqui, viu? O que será bom para atrofiamento vaginal? Muito desconforto na hora da penetração. Então, é isso que eu falei aqui, Eunice. Se for uma questão só de ressecamento vaginal, você pode melhorar muito com a hidratação, né? Usando as pomadas hidratantes, né? Que são vaginais, à base do ácido hialurônico,
que, segundo estudos, é um dos recursos para melhorar muito esse ressecamento vaginal. E o uso também de lubrificantes, né, para ajudar. Além disso, né, isso é o que vocês podem fazer, mas a fisioterapia pélvica, né, tem recursos também para melhorar essa vascularização local, melhorar a estrutura dessa vagina, né, o fortalecimento dessa musculatura através de vários recursos que nós temos para poder melhorar, certo? E no Hora H Sem Dor eu falei sobre isso. Eu tenho até, disponibilizei um curso onde eu vou acompanhar vocês, né? Quem deseja, além desses, né? Desse recurso, quer o algo a mais, né? Que seria um autoconhecimento, técnicas de relaxamento, né? Que vai ajudar muito durante essa disfunção que muitas mulheres têm, né? A dispareunia, baixa do desejo. Então, a fisioterapia, né, ajuda muito. Então, eu tenho esse curso, essa mentoria, na verdade, não é um curso, é uma mentoria, onde eu vou ter 6 encontros com vocês, onde eu vou explicar o passo a passo do que vocês precisam fazer para melhorar essa condição dessa dor na hora H. Mas, a princípio, o que vocês podem já começar a fazer em casa é hidratação. A hidratação vai ajudar muito, melhorar muito a textura dessa pele, né? Melhorar esse ressecamento, que é um dos fatores de dor, né? Que causa dor por conta do atrito. Pele seca sendo atritado vai gerar dor, vai gerar desconforto e até mesmo ferimentos, né? Pequenas fissuras ali naquela região. Tá bom? Aqui, Marilu de Samo, água e chá, isso mesmo. Bebam bastante água, viu? Quem não tá se hidratando, principalmente nesse período de frio, né? Temos a tendência a beber menos água. E aí o ressecamento piora, né? A pele fica mais ressecada ainda, desidratada. Então vamos beber água. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Espero que você tenha entendido, Eunice. Ficou alguma dúvida? Firmino! Bem-vindas, amigas. Lulu Pesmeira entrou também. Grace. É isso, meninas. É isso que eu queria, sobre isso que eu queria falar com vocês. Espero que o recado tenha ficado claro para vocês. Quem quiser e desejar, pode só se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Só perguntar assim, eu quero. E quem quiser também participar da minha mentoria, é só dizer eu quero, que eu mando o link para vocês, né? Participarem. E se alguém desejar também saber melhor sobre o artigo, né? Esse artigo científico que eu trouxe aqui, baseado nesse artigo que eu trouxe aqui para vocês, é só dizer também eu quero, que eu mando depois para vocês em PDF, tá certo? Mas assim, é muito importante a gente ter essa informação, porque às vezes um pequeno detalhezinho muda tudo, né? Às vezes uma simples mudança de hábito, né? Mulheres que têm a mania de toda hora tá lavando, só falta, né? Gente, lavar demais tira a oleosidade natural da pele e vai gerar ressecamento. Então, nada de ficar lavando toda hora, higienizando toda hora. O que vocês não podem deixar de fazer é, quando for fazer o número 2, não deixar de lavar, porque passar o papel não limpa. Aquilo ali não limpa, gente. Se vocês pisarem no cocô, vocês vão passar papel higiênico? Me diga aí se vão passar papel higiênico. Não vão, né? Vocês vão lavar. Então tem que lavar mesmo ali na hora, até para evitar que as fezes, né, que estão aqui no ânus, ele migre, né, resíduo de fezes, né, migre para a região vaginal, até porque são canais que ficam próximos um do outro. Então, todo cuidado em relação a isso é pouco. Eunice está falando, esse creme hidratante vaginal é para usar assim superficial ou tem algo para introduzir? Não, ele é intracavitário. Ele tem a ampolazinha igual a pomada ginecológica, né? Ela vem com a ampolazinha, você vai colocar ali a quantidade
segundo a recomendação ali do hidratante, e colocar dentro do canal vaginal, certo? Como a pomada ginecológica se coloca na hora de dormir, a mesma coisa vocês vão fazer. E aí vão fazer isso 3 vezes na semana, tá ok? Para poder hidratar essa região, para quem está com ressecamento, tá ok? Alguma dúvida a mais, meninas? E por fora também, você pode também utilizar ela por fora, viu? Hidratar ali na região, na vulva, hidratar toda aquela região ali. E observar, viu? Porque como eu falei, segundo o relato do estudo, algumas mulheres relataram um desconforto, um ardor. Então, às vezes é questão de alergia. É igual dipirona. Todo mundo pode tomar dipirona? Não. Tem pessoas que não se dão bem com dipirona. E é um remédio que a gente compra ali na farmácia e, né? Mas tem pessoas que têm alergia a dipirona, a Tilenol. Então, por isso que no estudo falou que algumas pessoas tiveram a sensibilidade, né? Ao hidratante. Mariluz está perguntando que creme é esse? Tem algum específico? Enfim, tem vários na farmácia, né? Tem o Hialufem, tem o Femina, tem vários de uso, porque ele como ele não precisa de uma receita, tem vários. Mas vocês podem solicitar a médica de vocês, ginecologista, para ela passar, né? Passar a receita. Mas não precisa de receita para comprar, certo? Porque ele é um hidratante. E tem vários. O que o estudo ele aponta é que seja a base de ácido hialurônico, que foi o que teve uma maior eficácia. O resultado foi melhor. Aí, no caso, ele é um pouquinho mais caro, certo? Esse que é a base do ácido hialurônico. Mas a eficácia dele é melhor. Você vê que mulheres, né, que não podem usar o estrogênio, né? Por conta do câncer de mama, né? Quem tem câncer de mama ou já teve, não pode fazer uso de hormônio. Então, no caso dessas mulheres mesmo, no estudo, falou que foi usado esse ácido, esse hidratante à base do ácido hialurônico e teve os resultados semelhantes ao que teria com o uso do estrogênio. Então, é bom, né? E é bom assim que ele não tem hormônio, é natural. Alguma coisa a mais, meninas? Alguma dúvida em relação a isso? Mas foi muito bom esse momento aqui com vocês. Eu sei que hoje é domingo, é dia de descanso, é dia de estar com a família. E vocês, né, passaram esse momento aqui comigo, tirando essa dúvida, que eu acho que sim, que é de suma importância para vocês. Eu acredito que tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, é só me perguntar no chat. Se quiser saber mais, você vai perguntar, quero mais. Se tiver também ideias de algum assunto que seja interessante, que vocês queiram saber e queiram me perguntar, me manda lá no chat. Ô, Paty, eu queria que você falasse sobre tal coisa. E aí eu vou ver cada assunto que vocês desejam saber sobre isso e fazer uma live aqui com vocês pra gente discutir sobre o tema. Tá ok? E muito obrigada, hoje é dia do amigo, né? Obrigada a vocês que são minhas amigas, as que estão se tornando, né? Que eu acho que essa conversa do sexo, ela acaba nos aproximando mais, né? Criando esse vínculo mais de intimidade, né? A gente acaba se tornando mais amiga umas da outra. Então, bem-vindas, quem ainda não é minha amiga e está começando a ser a partir de hoje. E as que já são, se sintam abraçadas, viu? Obrigada por esse momento, por tirar esse tempinho aqui para estar comigo. Deus abençoe cada uma de vocês. E quem quiser saber mais também sobre a mentoria, é só me perguntar. Eu quero mais informação que eu vou passar para vocês. E quem também deseja, né, um atendimento de fisioterapia domiciliar, é só me chamar também no privado e dizer eu quero. E aí a gente acerta direitinho, porque eu também faço atendimento a domicílio. Tá ok, meninas? Um grande beijo e até a próxima, viu? Essa semana vamos ter outra live na quinta-feira. Aguardo vocês lá. E vou
passar para vocês o tema da próxima live. Tá ok? Me ajudem, viu? Com temas bons pra gente discutir aqui. Um beijo, meninas, e até a próxima.